quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti. Olá, boa noite. É com grande alegria que nós nos conectamos mais uma vez para mais uma edição do nosso estudo bíblico virtual de quarta-feira. Damos as boas-vindas de maneira especial aos que nos visitam e nós oramos para que Deus queira dar a todos nós uma noite abençoada em torno da Escritura. E ao estudarmos a Bíblia, Deus esteja nos transformando de glória em glória, segundo a imagem
de Jesus Cristo, o nosso Redentor. E aí, já fez a sua inscrição para o culto do próximo domingo? Já fez a sua inscrição para a escola dominical? Olha, não perca tempo. Nós estamos tendo lotação máxima nos cultos vespertinos. E a escola dominical também está concorrida. Então, mande lá a sua mensagem e garanta a sua participação na escola dominical e no culto vespertino do próximo domingo. Para aqueles que são do grupo de risco, eu lembro, a orientação do conselho ainda é que evitem participar. Essa é a orientação do conselho. Crianças até 12 anos também, a recomendação é que fiquem em casa. E nós estamos orando, esperando em Deus, para que, quem sabe no futuro próximo, a gente esteja livre de todas estas restrições. Então, faça lá a sua inscrição. Irmãos, no último domingo, tivemos uma reunião com a diretoria da UPA, o conselheiro, e os diretores da UPA estão preocupados e entendendo que precisam começar a promover aí algumas atividades para colocar aí os nossos adolescentes participando da vida comunitária da igreja. Obviamente, estão pensando em atividades que possam ser realizadas respeitando o protocolo de distanciamento social do momento. Então, orem para que Deus dê sabedoria e criatividade aos diretores da nossa UPA. E eles estão contando com a colaboração dos pais. Eles já têm algumas ideias, mas a colaboração dos pais será essencial para que a coisa dê certo. Então, aguarde informações, ore, e se você for pai de adolescente, não deixe de participar, ok? Então, vamos agora para o nosso estudo bíblico de hoje. Vamos ouvir antes uma participação musical para o nosso deleite, para a nossa edificação. E se você não apanhou a sua Bíblia ainda, apanhe lá a sua Bíblia. Estudar a Bíblia, acompanhando aí o texto na sua Bíblia, será muito mais proveitoso para você. Então, o que você está esperando? Apanha lá a sua Bíblia e daqui a pouco, logo depois da participação musical, vamos estudar a segunda parte do capítulo 15 da Epístola de Paulo aos Romanos. Apanha a Bíblia. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Muito bem, vamos então ao nosso estudo bíblico de hoje. Você já apanhou a sua Bíblia? Espero que sim. Nós estamos chegando ao final da Epístola de Paulo aos Romanos. Hoje vamos ler a segunda metade do capítulo 15. Abra então a sua Bíblia, Romanos 15, a partir do verso 14 até o verso 33. Romanos 15, 14 a 33. Acompanhe com atenção aí na sua Bíblia. Acompanhe com alegria a leitura. Acompanhe com fé. É a palavra de Deus que será lida. Diz o seguinte, Romanos 15, 14 a 33. E certo estou, meus irmãos,
Sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo para pregar o Evangelho não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhe consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus a bênção da iluminação. Agradecemos-te, ó Deus, a bênção de poder ler a Escritura e poder meditar nela. Por isso nós te pedimos, desvenda os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da tua lei.
e que ao contemplar a tua glória nas páginas da Bíblia, nós sejamos transformados de glória em glória, segundo a imagem de Jesus, em cujo nome nós oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos chegando ao final da Epístola de Paulo aos Romanos, e nesta sessão que nós acabamos de ler, Paulo faz duas coisas. Primeiro, Paulo explica a razão pela qual ele escreveu esta carta. E, além disso, Paulo também revela os seus planos para o futuro. Então, vamos ver como é que Paulo faz essas duas coisas. Que explicação Paulo dá para ter escrito esta carta? Então, veja aí na sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta, veja aí no verso 15 do texto que lemos. Paulo diz no verso 15: vos escrevi em parte mais ousadamente. Preste atenção. Paulo entende que escrever esta carta, ou ter escrito esta carta, pode parecer algum tipo de ousadia. Paulo entende que esta carta era, de alguma maneira, uma ousadia. Vos escrevi em parte mais ousadamente. E Paulo diz por que esta carta pode parecer um tipo de ousadia. Primeiro, porque a igreja de Roma era uma igreja espiritualmente madura. Paulo reconhece isto. Era uma importante igreja bem estabelecida. Veja como Paulo escreve aí no verso 14. Dê uma olhada na sua Bíblia. Paulo diz aí no verso 14: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Então, Paulo diz que os crentes de Roma eram crentes possuídos de bondade. Ele diz aí que eles eram cheios de todo conhecimento. Paulo diz que os cristãos de Roma eram aptos para cuidar uns dos outros. É isso que Paulo está dizendo aí no verso 14. Então, a igreja de Roma era uma igreja espiritualmente madura. Por exemplo, se você se lembra lá do primeiro capítulo da Epístola aos Romanos, Paulo falou lá no primeiro capítulo, logo no início da epístola, do seu desejo e da sua intenção de visitar a igreja de Roma. Se você quiser recordar, abra lá no capítulo 1, no verso 12. Lá no verso 12, Paulo falou o que ele esperava da visita que pretendia fazer à igreja em Roma. Veja bem o que diz o verso 12 do capítulo 1. Ele diz: para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Então, Paulo esperava visitar a igreja de Roma não apenas para oferecer bênçãos a eles, mas Paulo esperava também, ao visitá-los, receber bênçãos da parte da igreja. Imaginem, irmãos, aqui está o apóstolo Paulo, o grande apóstolo dos gentios, esperando ser abençoado pela igreja de Roma. Então, fica claro que a igreja de Roma era uma igreja
composta de crentes maduros, crentes capazes, pessoas competentes na fé, habilitadas. Paulo, então, deixa claro aqui como era madura a igreja em Roma. E não é difícil a gente perceber isso. Certamente você se lembra daquele casal, lembra? Áquila e Priscila. Pois é, Áquila e Priscila eram de Roma, eram membros lá da igreja de Roma. E nós sabemos pela Escritura que este casal foi um instrumento de Deus na vida de Apolo. A Bíblia diz que Áquila e Priscila instruíram Apolo em questões fundamentais da fé. E você sabe quem era Apolo. Apolo foi um grandíssimo pregador. Apolo, por exemplo, lá em Corinto, tinha gente que achava Apolo melhor pregador do que Paulo. Lembra lá daqueles partidos, daqueles grupos que surgiram lá em torno de nome de líderes, algo pecaminoso? Paulo corrige isto. Mas havia um grupo em torno do nome de Apolo. Embora seja alguma coisa pecaminosa, isso nos ajuda a perceber a grandeza de Apolo. Apolo era um grande pregador. No entanto, Apolo aprendeu coisas com Áquila e Priscila, membros da igreja de Roma. Então, são evidências bíblicas da maturidade daquele povo lá da igreja de Roma. E Paulo aqui reconhece que a igreja de Roma era uma igreja madura, era uma igreja adulta. Notem a diferença do modo como Paulo se dirige à igreja de Roma e o modo como Paulo se dirigiu à igreja de Corinto, por exemplo. Aqui Paulo se dirige à igreja de Roma elogiando, falando que eles eram uma igreja madura, uma igreja adulta, enquanto que, ao escrever aos coríntios, Paulo os chama de imaturos, crianças em Cristo. Então, a igreja era uma igreja madura, a igreja de Roma. Era uma igreja espiritualmente madura. E por isso a carta de Paulo poderia parecer assim uma certa ousadia. Então, por que é que Paulo gasta tempo para expor o evangelho para uma igreja espiritualmente madura? Não seria isso desnecessário? Não seria uma ousadia da parte de Paulo? Então, Paulo aqui no verso 15 vai responder a essa questão. Veja como é que Paulo fala aí no verso 15. Entretanto, vos escrevi em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória. Trazer isto de novo à memória. Esse foi o propósito. O que é isso a que Paulo se refere aqui? É tudo aquilo que Paulo escreveu ao longo dos 16 capítulos. É o evangelho que Paulo explicou nessa carta. É o evangelho que Paulo expôs nesta carta. Então, Paulo diz que escreveu esta carta, fez esta detalhada exposição do evangelho para trazer de novo à memória dos crentes de Roma estas verdades. Verdades que eles já sabiam, mas Paulo desejou trazer-lhes de novo o evangelho à memória. Paulo escreveu para fazer lembrado aos crentes da igreja de Roma verdades que eles já sabiam, mas Paulo entendeu ser necessário fazer-lhes lembrados. Irmãos, qual é a lição que nós podemos aprender aqui? A lição que nós podemos aprender aqui é que mesmo gente madura na fé
precisa do Evangelho. Mesmo quem já conhece o Evangelho precisa ser lembrado do Evangelho. Mesmo gente madura na fé precisa ouvir o Evangelho vez após vez. Então, irmãos, o que nós aprendemos aqui é que você nunca será espiritualmente autossuficiente. Com base nesta passagem aqui, eu quero que você nunca pense que por ter nascido na igreja, por ter sido criado no Evangelho desde a mais tenra infância, por estar andando há 30, 40 ou 50 anos com o Senhor, não pense que por isso você não precise mais ouvir o Evangelho. Não pense que você não precise mais do cuidado dos seus irmãos. Todos precisam ouvir o Evangelho vez após vez. Então, Paulo aqui, embora a igreja fosse madura, embora fosse uma igreja espiritualmente boa, Paulo expôs em 16 capítulos o Evangelho e ele diz, para trazer estas coisas de novo à memória de vocês. Mas, irmãos, Paulo dá uma segunda razão pela qual ele resolveu escrever esta carta aos romanos. Talvez Paulo esteja dizendo que escreveu ousadamente porque ele escreveu uma carta para uma igreja que ele não fundou, igreja da qual ele não era pastor, igreja que ele sequer conhecia pessoalmente ainda, ele ainda não tinha visitado a igreja em Roma. Por isso ele diz também que ele escreveu esta carta por causa da graça que lhe foi outorgada por Deus. Veja no final do verso 15, Paulo dá esta razão aí, dê uma olhada no final do verso 15. Por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Foi por isso que Paulo escreveu essa carta. E a pergunta é, que graça é essa? O verso 16 responde, é a graça de ser ministro de Jesus entre os gentios. E Paulo completa ainda no verso 16, veja aí, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. Então, Paulo justifica a atitude de escrever uma carta que poderia parecer uma certa ousadia, dizendo que, embora ele não tenha sido o fundador da igreja, embora ele não fosse o pastor da igreja, nem sequer tivesse visitado a igreja ainda, mas ele se sentia à vontade para escrever a carta que escreveu, porque ele recebeu de Deus o encargo de pregar o evangelho aos gentios. Ele era ministro de Cristo àqueles que eram estranhos às alianças feitas com Israel. Veja aí, no final do verso 18, Paulo diz que, por intermédio do ministério dele, Cristo conduz os gentios à obediência por palavra e por obras. E ainda no verso 21, veja aí o que ele faz no verso 21. Paulo cita Isaías, capítulo 52, 15, dizendo, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Então, nesta passagem,
Isaías está profetizando que os povos gentios, que os povos estranhos às alianças de Israel, haveria de conhecer o Messias, haveria de conhecer a Cristo e serem salvos. Então, Paulo está mostrando aí aos seus leitores de Roma que o seu ministério aos gentios era o cumprimento desta profecia de Isaías. Portanto, Paulo quer mostrar aqui aos romanos que, ao escrever esta carta, poderia parecer uma ousadia, ele não estava metendo o nariz onde não devia. Paulo está dizendo aí que ele tinha o encargo dado por Deus para cuidar dos gentios. E os romanos eram gentios. Portanto, estavam debaixo da jurisdição do apóstolo Paulo. Então, Paulo dá aí a razão pelo qual ele escreveu esta carta. A igreja era madura, mas precisava ser lembrada das verdades do evangelho. Paulo não tinha muito conhecimento da igreja, não era o seu fundador, mas ele recebeu de Deus o encargo de cuidar dos gentios. Agora, veja aí no verso 22. No verso 22 nós lemos o seguinte: essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Que razão é essa que impediu Paulo de visitar Roma? É o seu encargo com os gentios. É a sua vocação para os gentios. A vocação de Paulo para os gentios era a razão para escrever a carta, mas era também a razão pela qual Paulo não tinha visitado a igreja de Roma ainda. É que Paulo, embora tivesse há muito tempo o desejo de visitar a igreja de Roma, Paulo estava muito ocupado com o cumprimento da sua vocação aos gentios. Ele estava muito ocupado com o encargo que recebera de pregar aos gentios. Ele estava envolvido com projetos de plantação de igrejas em várias províncias do Império Romano. E aí no verso 23, agora ele diz, preste atenção, veja aí: mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, então Paulo tinha concluído esses projetos missionários. E agora Paulo entende que ele poderá realizar o sonho de visitar a igreja de Roma. E no verso 24, veja na sua Bíblia, ele diz que planejava fazer isto, visitar a igreja de Roma, quando em sua viagem para a Espanha. Veja aí o verso 24, diz o seguinte: penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Então, notem, Paulo tinha o plano de começar um projeto missionário na Espanha, mas ele pretendia passar um tempo em Roma antes de ir para a Espanha. Ele diz que esperava desfrutar um pouco da companhia dos irmãos lá da igreja de Roma, se deleitar na companhia deles. E ele esperava também ser encaminhado por eles para o projeto missionário na Espanha. Ou seja, Paulo esperava algum tipo de apoio para o projeto missionário da Espanha. Talvez apoio financeiro, talvez companhia. Paulo gostava de viajar em equipes. Enfim, Paulo esperava, então, antes de ir à Espanha, ele passar um tempo lá em Roma com os irmãos da igreja de Roma. Entretanto,
Paulo diz aqui nos versos 25 a 29 que ele tinha antes uma tarefa a ser cumprida. Ele pretendia visitar Roma e ir à Espanha, mas ele tinha ainda que desincumbir-se antes de uma tarefa. Qual é a tarefa? Está aí, versos 25 a 29. A tarefa era levar uma oferta aos crentes pobres de Jerusalém. As igrejas da Macedônia, da Caia, fizeram um levantamento de ofertas para ajudar os crentes pobres lá de Jerusalém, estavam com dificuldades. E Paulo, então, que estava liderando esse movimento, tinha que levar esta oferta lá aos crentes de Jerusalém. Depois ele esperava imediatamente passar em Roma um tempo e ser enviado para a Espanha para pregar o evangelho na Espanha. Finalmente, Paulo termina esta sessão com um pedido de oração. Veja aí o pedido de oração de Paulo a partir do verso 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. O Deus da paz seja com todos vós. Amém. Então, esse é o pedido de oração de Paulo. E sobre esse pedido de oração, eu gostaria de chamar a sua atenção para um detalhe. Paulo fala aí da luta em oração. Ele fala da oração como uma luta, não é? Percebam aí o pedido que ele faz. Rogo-vos, pois, irmãos, que luteis juntamente comigo nas orações. Então, Paulo fala da oração como uma luta. Isso é interessante, não é verdade? Oração é uma luta. Oração exige disciplina. Oração exige perseverança. Não é? A gente às vezes tem grande dificuldade em orar, em perseverar na oração. E Paulo aqui pede, inclusive, ajuda. Nós podemos e devemos lutar juntos em oração. E o que Paulo pede aí? Quais são os pedidos de Paulo nesse pedido de oração? Pelo que Paulo quer que eles oram? Ele pede aos seus leitores que orem para que ele pudesse cumprir bem a sua tarefa lá em Jerusalém, levando a oferta. Ele pede para que eles orem para que depois ele pudesse realizar o sonho de visitá-los em Roma, passar um tempo lá de refrigério e alegria com eles. E ele pede também que eles orem para que Paulo pudesse realizar o seu sonho de ir pregar o evangelho na Espanha. Irmãos, mas curiosamente Deus não respondeu esta oração de Paulo nos termos que Paulo desejava. Paulo não foi imediatamente para Roma como ele planejava. Paulo foi preso e Paulo só chegou a Roma 4 anos depois. E o pior, chegou em Roma 4 anos depois como prisioneiro. Então, Paulo não visitou a igreja de Roma como ele esperava. Passar um tempo de refrigério, de descanso, de alegria na companhia deles. E olha, tudo indica que Paulo nunca tenha chegado à Espanha. Então, embora Paulo tenha orado
embora ele tenha pedido que os crentes de Roma lutassem com ele nesses pedidos, a resposta que Deus deu à oração de Paulo não foi a resposta nos termos que Paulo pediu. Mas é interessante, veja o versículo 32. Paulo esperava visitar os irmãos em Roma, mas o verso 32 aí, ó, a fim de que, ao visitar-vos, Paulo diz, pela vontade de Deus, ou seja, se Deus quiser. Então, Paulo orava na dependência da soberania de Deus. Ainda bem, não é? Porque a oração não foi respondida nos termos que Paulo pediu. Mas antes de terminar, deixa eu dizer a você aqui, Deus não respondeu à oração de Paulo nos termos que Paulo pediu. Mas olha, Deus fez muito mais e fez melhor do que Paulo pediu. Certamente, Paulo alcançou muito mais vidas do jeito que Deus respondeu do que se tivesse cumprido os seus planos. Porque preste bem atenção, Paulo foi preso, não pôde realizar o seu sonho. Paulo foi preso, mas foi na prisão que Paulo escreveu as cartas aos Efésios, foi na prisão que Paulo escreveu a carta aos Filipenses, foi na prisão que Paulo escreveu Colossenses, foi na prisão que Paulo escreveu Filemon. Irmãos, quantas vidas foram alcançadas por estas cartas do apóstolo Paulo? Até hoje são alcançadas. Então, Deus fez muito mais e melhor do que Paulo pediu. E você se lembra, lá no início da carta aos Filipenses, capítulo 1 da carta aos Filipenses, que Paulo escreveu na prisão, Paulo diz que as suas cadeias estavam contribuindo para o progresso do evangelho. Ele diz que toda a guarda pretoriana estava ouvindo a respeito de Jesus. Imagine, Paulo preso, depois ele teve lá uma casa, uma prisão domiciliar, onde ele ficava, mas ele ficava na presença de um soldado, algemado a um soldado praticamente todos os dias. Então, Paulo teve a oportunidade de falar de Cristo, ele diz aí, para toda a guarda pretoriana. E é curioso, no final da carta aos Filipenses, quando Paulo manda saudações para os filipenses, Paulo diz o seguinte, lá no final da carta, não é? Os santos vos saúdam. E ele diz, principalmente, sobretudo, os santos da casa de César. Então, a essa altura, havia crentes lá na casa do imperador. Então, já havia pessoas da família do imperador, ou que viviam no palácio, na casa de César, que haviam se rendido a Cristo. Irmãos, que lição nós aprendemos aqui? A lição é que, quando Deus não responde às nossas orações como nós desejamos, nós precisamos crer que Deus está fazendo mais e melhor do que nós pedimos. Pois foi exatamente assim que ele fez com Paulo. Não atendeu às orações de Paulo nos termos que Paulo pediu. Ele fez mais e melhor. Que Deus nos ajude a acreditar que quando ele responde às nossas orações de maneira diferente da que pedimos, ele está fazendo mais e melhor do que nós pedimos. Que assim nós compreendamos esta verdade. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos encerrar com oração?
Senhor, nós damos-te graças por poder meditar na tua palavra mais uma vez. Muito obrigado por nos lembrares a necessidade de ouvirmos o Evangelho vez após vez. Mesmo aqueles que são maduros na fé precisam ouvir o Evangelho vez após vez, serem lembrados da verdade do Evangelho. E muito obrigado também por saber que o Senhor faz muito mais do que pedimos ou imaginamos. Que o Senhor responde às nossas orações, nem sempre nos termos que pedimos, mas o Senhor sempre responde com sabedoria e amor, que vai muito além daquilo que pedimos. Ajuda-nos a compreender estas coisas, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, foi uma alegria poder estudar mais uma porção da Escritura. Uma boa noite a todos, um bom sono a todos. Até a próxima, se Deus quiser.